gente está recebendo um conjunto de convidados aí, né? A gente teve o Leandro da Yuzi, o Colber da XP e agora o Léo. O Léo, eu vou fazer uma breve apresentação, mas depois ele tem alguns slides também que vão complementar um pouquinho da trajetória dele e o legal da trajetória é basicamente a gente enxergar o que a gente pode sugar de conhecimento dele ao longo do tempo. Acho que a gente trabalhou junto, sei lá, uns 10 anos atrás, vamos falar para não ser a idade, faz um tempo. Fala assim, no começo da internet. O Léo, ele é diretor global de Digital no grupo ABI, né, no grupo da Ambev, etc. Trabalha em Nova York, veio pra cá, um super pedido aí de participar do curso. Na verdade, quando a gente pensou nele no curso, eu nem lembrava que ele estava lá ou ainda estava aqui, enfim, ele fez um super esforço para vir para a aula. Chegou hoje e vai embora no fim de semana, tá? Então vamos aproveitar ao máximo aí que ele super se esforçou para fazer a aula e para estar aqui conosco, para não furar conosco. Ele tem uma trajetória com experiência que vem de agência e depois desemboca na Ambev, desemboca numa operação da Ambev que é totalmente disruptiva do ponto de vista de modelo de negócio. E essa aula a gente preparou de um ponto de vista, e foi meu briefing para ele, muito mais do ponto de vista de gestão, de liderança, de como tocar operações, equipes técnicas para a gente conseguir alcançar esses objetivos de data science que a gente conversou nas últimas aulas, do que o technique da coisa, tá? E ele teve uma super guinada assim, na carreira dele, até de desenvolvimento pessoal, para conseguir fazer isso, porque não é nada banal você mudar um mindset totalmente, né? Do que a gente se fazia anteriormente. Então ele trouxe muita referência aqui, muita referência bibliográfica, inclusive. É o maluco do e-book. Por exemplo, vai tirar os 10 print screens do Audible ali, que ele fica correndo, andando pela cidade lá e ouvindo livros relacionados ao assunto. Então vai ser chuva de referência e, por favor, como sempre, levantem a mão, façam perguntas. Podem tentar relacionar com as empresas em que vocês vivem ou que pretendem migrar, possivelmente no futuro, que o Léo pode ajudar muito, tá? A gente vai fazer uma pegada que ela é mais, até pelo aprendizado das últimas aulas, né? A gente tocou as primeiras aulas com bastante exercício e as últimas aulas a gente tem sentido, eu esqueci da Verusca, né? O Leandro, o Poker e a Verusca. A gente tem sentido que as aulas com os convidados de mercado, elas têm sido muito frutíferas do ponto de vista de diálogo e que essa conversa tem rendido bastante e, em vez de a gente pegar uma hora aqui para fazer um exercício, etc., vale a pena vocês irem interrompendo e no fim a gente abrir para um bate-papo para sugar o máximo da experiência dele, tá? Então a gente dá um estirão aqui e faz um intervalo como sempre. Beleza? Obrigado, Léo, pela presença aí. Valeu. Boa noite. Antes de tudo, obrigado pelo convite de estar aqui. Assim, acho que quando o Di falou, cara, eu aceitei o convite na hora, aquele famoso, você não sabe nem como vai ser, você aceita, depois você pensa. E o que acontece é que mudou tanta coisa nesse tempo, inclusive eu mudar de país e tudo mais, mas cara, uma vez que você aceitou o convite, tá fechado, né? Então, só para me apresentar brevemente, esse sou eu, Leonardo Longo, tenho 32 anos. Aqui é um pouco da minha trajetória e daí o que eu quero mostrar para vocês, acho que mais do que... Por que eu quis começar com esse slide? Eu acho que o próximo slide ele fala cada uma das etapas que eu passei de carreira, mas cara, eu não consigo separar o pessoal do profissional. Então eu falei assim, vou botar o meu LinkedIn, posso escrever? Cara, se não tem vocês não vão ver o Léo no Facebook, é o mesmo Léo no Twitter, no Instagram, porque cara, eu falo de digital, eu falo de mídia, eu ouço livros sobre isso o dia inteiro. Então assim, quando eu compartilho minhas referências bibliográficas, a galera sempre fala assim, dá um tempo um pouco assim, sabe? Tipo, para de ler sobre isso. Não, tem uns livros de Star Wars aqui no meio que eu acompanho, mas assim, o auge mesmo é quando a gente está falando de digital. Então, para colocar numa linha do tempo, aqui são as empresas e lugares que eu passei em cada uma das posições. Mas basicamente tudo começou em junho de 2014, quando eu entrei na Faculdade de Comunicação Social da SPM. Quando eu estava na Faculdade de Comunicação
comunicação social. Eu comecei a estagiar no 6º semestre na agência Clique Zobar, que foi onde eu conheci o Di depois, mas eu conheci ele numa outra etapa minha na Clique. Eu comecei a trabalhar na Clique numa época onde eu era estagiário de mídia digital, e foi naqueles eventos da faculdade, cara, assim, sabe quando parece que tudo se alinha, que é a mesma coisa que, cara, o João ficou sabendo que ele ia vir pra cá nesse curso no dia que ele foi visitar em Nova York, e a gente não se via há uns 3 anos, então tem algumas coisas que a gente pode, cara, são coincidências. Eu fiz entrevista na Clique de manhã, e o chefe do cara que me entrevistou foi dar uma palestra na SPM de noite. E daí o professor já me olhou, cara, e foi aí que eu entrei no mundo profissional de mídia digital, entrei e nunca mais saí. Em 2008, eu ainda tava me formando. Eu fui para a Thomson estava montando o núcleo de mídia digital deles, ainda era separado mídia digital e tradicional. Fui para lá como digital, depois eles mataram essa divisão, eu virei híbrido atendendo Ford. Depois disso, eu voltei para a Clique, e daí foi uma experiência super enriquecedora, foi quando eu conheci o Di, cara. Imagina que eu fiquei quase 2 anos fora. E voltei mais ou menos 1 ano e pouco fora, e eu voltei, todo mundo que era estagiário da minha época estava como analista, eu voltei como gerente, então foi uma época que eu precisei provar não só que eu tinha me desenvolvido tecnicamente em digital, mas que eu tinha me desenvolvido como líder, e foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo tema de liderança, porque assim, o desafio era como que eu liderava as pessoas que eram meus amigos, que estavam no café falando mal do chefe comigo até 1 ano e meio atrás. Então foi aí que eu comecei a estudar muito sobre liderança, e foi aí que eu conheci a Ambev. Nesse conhecer a Ambev era meu cliente. A gente ganhou uma concorrência de Antártica Sub-Zero, e daí dentro dessas reuniões existia o conselho de mídia da Ambev. Dentro dessas reuniões do conselho de mídia da Ambev eu estava falando muito sobre digital, até uma hora que eu levei um cala-boca do diretor de mídia da época, que era o Baracho, que ele falou assim: bicho, para de falar de digital, porque 93% do nosso dinheiro está em mídia offline, e se você ficar falando só de digital aqui o tempo todo, a reunião não vai fluir. Daí aquele momento que você fala assim, cara, rodei, vão pedir minha cabeça na agência, blá blá blá. E daí ele pediu para falar comigo depois da reunião e falou assim, cara, a gente precisa de alguém como você dentro da Ambev, provocando essa discussão do 3%, porque senão a gente vai ficar sempre no 97% da mídia digital. Foi aí que eu entrei na Ambev para formar a área de mídia digital em 21 de setembro de 2011. Desde então, assim, eu falo que são várias empresas dentro da mesma empresa, lá dentro da Ambev. Eu falo que eu trabalho na maior startup que eu já conheci, porque realmente, para quem leu o livro Sonho Grande, o negócio realmente acontece. Se você sabe ter um sonho, se você consegue vender esse sonho para as pessoas, falar como que você vai chegar, as pessoas acreditam, te dão autonomia, e é impressionante o que você consegue fazer lá dentro. Então, eu comecei montando a área de mídia digital, depois eu fui para a ABI, porque eu fui transferido para um escritório que a gente tem em Palo Alto, que é um centro de inovação que a gente tem, que chama Beer Garage. O Beer Garage ele é focado em achar novos modelos de negócios e tecnologias que podem ajudar a Ambev a resolver os problemas que a gente teria daqui a 3 anos. Fiquei 1 ano nessa operação de Palo Alto, e daí foi uma experiência super interessante. Foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais e tudo mais, então foi um momento de muito conhecimento. Depois eu voltei para o Brasil, porque eu aprendi uma das... Cara, tem um cara que chama Pedro Up, eu vou falar um pouco dele dentro do fluxo da apresentação, mas ele me ensinou um negócio que foi por que eu voltei para o Brasil, para a mesma área de connections e digital. E basicamente, quando eu desenvolvi a área de digital no Brasil, a gente virou uma área referência para o restante do mundo, inclusive para os Estados Unidos. E daí tudo começou a ser replicado, eu fui para o Beer Garage, e daí quando o Pedro Urban subiu como VP de marketing no Brasil, ele falou, cara, volta porque o Brasil está na lama. Tudo que você desenvolveu, ninguém está mais seguindo, não tem processo, não tem nada. E eu voltei com um desafio muito claro, que daí hoje eu boto em todo desafio de carreira que eu recebo, eu penso sempre que eu tenho que entregar 3 coisas. 1, eu tenho que tirar da minha cabeça tudo que é óbvio para mim e botar isso num processo para que isso seja óbvio para os outros. 2, eu preciso formar um sucessor para quando eu for embora, esse sucessor poder tocar isso com tanta excelência quanto eu tocaria. E isso é uma das grandes coisas, porque às vezes a gente acha que a gente tem que estar lá no palco, no holofote, e o insubstituível é impromovível. Então se a gente não achar alguém para tomar o nosso lugar, é uma vaidade boba. E a terceira coisa é planta uma sementinha, deixa um legado para quando você poder olhar para trás e falar, sabe aquilo? Foi eu que fiz.
para você poder fazer o seu pitch elevator, para se você estiver tentando sua promoção, se você não conseguir do quarto ao primeiro andar contar para sua avó o que você fez, muito provavelmente você não vai conseguir contar isso com uma pessoa da liderança. Então é um pouco desses 3 desafios em tudo que eu comecei a fazer, e foi por isso que eu voltei para o Brasil, muito menos para desenvolver o digital na Ambev, mas para ajudar a Ambev a se desenvolver de uma maneira estruturada. Foi nesse momento que criou-se a ZX Ventures, mais especificamente em março de 2015. A ZX Ventures é uma corporate capital que a AB InBev tem, que ela é formada para desenvolver negócios disruptivos que podem acabar com a Ambev no futuro. É engraçado, parece um pouco com a missão do Beer Garage, né, que é pensar em modelos disruptivos, mas um é modelos disruptivos para ajudar a AB InBev, o outro é modelos disruptivos que possam acabar com a AB InBev. Então, se vocês pegarem muito das entrevistas do Jorge Paulo, do Marcel, do Beto, da galera do 3G, eles falam como que o modelo do 3G foi jogado por água abaixo com essa nova era da disrupção de tecnologia e tudo mais, e por isso que eles estão desenvolvendo iniciativas como a ZX dentro da ABI, que é para justamente não vir um cara como um Uber que acabou com o táxi, a Barnes Noble que foi acabada com a Amazon, assim por diante. A gente acha que isso vai acontecer no mundo da cerveja também, seja porque a gente vai vender cerveja de uma maneira diferente pela Amazon, e cara, eu conto muita história, tá? Então me pausem, porque eu sou apaixonado pelo que eu falo, então eu posso ficar com um slide e falar por 3 horas. Mas por que a gente criou a ZX? Alguém aqui já brincou com a Alexa? Eu tenho. Você tem? Faz um exercício depois de perguntar quais são as bebidas favoritas da Alexa. Alexa, qual é o seu soft drink? Qual a sua cerveja? Vamos lá. Quando você perguntava para a Alexa, Alexa, qual a sua cerveja favorita? Ela falava Budweiser. Hoje ela fala que é uma Pale Ale. Se você pergunta qual é o soft drink favorito dela, ela ainda fala Coca-Cola. Cara, isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, que é o quê? Muitos dos produtos de linha própria da Amazon, eles já são mais baratos e têm uma qualidade melhor do que muitos produtos da P&G, da Unilever. Se a Amazon resolver que ela quer fazer cerveja e fazer uma linha própria de cerveja, como eles têm várias outras linhas de produtos orgânicos, cara, ferrou, né? Porque assim, os caras eles ganharam market share absurdamente comendo margem de todo mundo, e se ele resolvesse falar assim, Alexa, me compra cerveja, ela vai mandar a cerveja dela e não a nossa. Então a gente tem que aprender a vender cerveja para um mundo novo, e é diferente porque a gente que é da AB InBev, mas que começou aqui na Ambev no Brasil, a gente vem de uma escola de 67% de market share. Se você quiser colocar a escola na gôndola de fralda, você tem poder de barganha com o varejista. Na Amazon você não tem. A Amazon, se você quer aparecer no primeiro resultado de busca, sabe quanto que ele te cobra? Ele te cobra um percentual, e esse percentual varia de acordo de indústria para indústria. Coincidentemente, esse percentual que ele cobra é igual à margem que as indústrias têm. Então, cara, justamente o que ele faz é falar o quê? Você quer estar na primeira posição? Beleza, me vende a margem zero. E assim, é o preço que a Amazon te cobra para você ter uma visibilidade boa no site dele. É bizarro e assim, só vai piorar. E a outra coisa é, quantos por cento vocês acham que é o volume de cerveja artesanal no Brasil hoje? Um chute assim. 20? Não. Menos. De 20, 10, menos. 5, menos. Nossa, né? Menos. 1,5. Menos. Cara, cerveja artesanal hoje não passa de 0,8% no mercado. O pessoal Quando a da gente- Madalena acha que Exato. Exato. Mas, Acha que representa a amostra do Brasil. mas era menos de 1% nos Estados Unidos há 10 anos atrás. Hoje já é 20%. Hoje quem incomoda a ABI lá não é a Coors, não é a Heineken, são os micros. E lá nem se fala mais de craft, é o local craft, que assim, não é você tomar o craft, você tem que tomar o craft daquele cara do bairro, porque você sabe que o cara fez lá e a cerveja tá fresca e blá blá blá. Então assim, é um mundo diferente, e foi por isso que a gente criou a ZX. Eu vou falar dela um pouco mais pra frente. Eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores da ZX aqui do Brasil, mais especificamente no time de e-commerce. A gente montou um time de e-commerce e eu era o responsável pela área de marketing desse time de e-commerce. Depois eu pedi internamente para mudar, porque como vocês podem ver, minha carreira sempre foi de marketing, mídia digital, e eu tenho um carimbo de mídia digital na minha nuca que eu queria tirar, porque a Ambev valoriza muito perfis generalistas.
e eu tinha medo disso prejudicar o meu encarreiramento no futuro. Então eu pedi para sair da área de marketing e assumir uma coisa mais relacionada a vendas, a negócios, e eles me colocaram para tocar lojas próprias. Então a gente tinha um e-commerce, que eu vou falar também um pouco mais para frente, mas eu era o dono desse e-commerce, e dentro desse e-commerce eu tinha um time de programadores, um time de logística, um cara de vendas, um time de designers, um time de mídia. Então foi quando eu comecei, eu era responsável pelo P&L. Então assim, eu nunca tinha visto um P&L desde 2005, quando eu aprendi em Finanças 2 da SPM. Até então, nunca mais olhei um P&L. E daí, 12, 13 anos depois ele voltou. Só que voltou com uma responsabilidade de falar assim, bro, esse negócio tá negativo, resolve. Não é um professor junto com você. Então foi super interessante essa experiência. E daí, em janeiro desse ano, eu assumi como diretor de marketing global. Gastei tempo pra caramba nisso, mas só para vocês entenderem um pouco do histórico em cada uma das histórias que eu vou contar e vocês poderem abusar da conversa e do diálogo, igual o Di falou, porque assim, quanto mais vocês conversarem e perguntarem, vocês vão ver que tem slides com então, só pra gente alinhar, tem slide pra isso, né? Então, pra gente alinhar, o que a gente vai falar? Primeiro, como liderar profissionais técnicos de Data Science. Acho que vocês tiveram princípios de estatística pesada em algumas das aulas anteriores e, cara, com inteligência artificial, machine learning e tudo mais, muitos dos modelos estatísticos que vocês vão usar vão ser usados por data science, por programadores, não necessariamente por pessoas de comunicação. E liderar esses caras é uma coisa diferente, então eu quero dividir um pouco de vocês o que eu aprendi na prática e na teoria. Provocar, ao liderar essas pessoas, o que isso vai liberar para vocês de novas formas de gestão de negócios, metodologias de gestão, e quais são os benefícios dessa lógica para os negócios. De beleza, se eu conseguir liderar um time técnico, se eu conseguir aplicar esse meu negócio, o que Maria leva no final? O que a gente não vai falar? Eu não vou falar da importância de dados na tomada de decisão, porque acho que se vocês já estão aqui, vocês já entenderam isso. Eu não vou falar de princípios de liderança, por mais que isso esteja muito enraizado no meu discurso, e para quem quiser depois, eu estava falando com o Di, cara, eu posso dar print de todos, assim, só nesse ano eu li 14 livros de liderança, porque realmente, cara, é um negócio que é um tema que me apaixona. O último livro que eu tô lendo é o Radical Candor, How to be a Kick-Ass Boss, que é da Kim Scott, que é uma mulher que ela trabalhou para Sheryl Sandberg no Facebook, trabalhou com Steve Jobs na Apple, e ela fala o que ela aprendeu de liderança. E inclusive, como ela trabalha em empresas de tecnologia, ela fala da diferença de você liderar um time de negócios, um time de tecnologia, um time grande, um time pequeno. Então, para quem depois quiser de alguns livros de liderança, você pode falar. Eu prometo não falar de Star Wars, histórias em quadrinhos, por mais apaixonado que eu seja sobre o assunto. Então, com a gente entrando nisso, essa vai ser a nossa agenda de hoje. E começando com a questão do liderando profissionais técnicos de Data Science. Quem aqui tem uma rotina hoje de trabalhar com uma pessoa que a posição dela é ser um Data Scientist? Alguma coisa que vocês querem compartilhar com esse slide que diz um pouco de, cara, que é um perfil diferente do nosso de comunicação? O perfil daqui é bem diferente do que eu conheço. O Jimmy falou isso. Analytics, vocês são mais de mídia. Eu e o dia a gente tá conversando, acho que você vai gostar mais do ponto 2 e do 3. Primeiro vai ser básico pra você. Não, mas é muito diferente. Assim, o estilo do Data Science, primeiro, tem dois opostos. Tem aquele cara que é mais, tá querendo aprender, tá se esforçando, e tem aqueles caras que já são meio estrelão, né? Esses caras são muito difíceis de trabalhar. Os que estão aprendendo são bons, mas é um mix entre resultados de negócio e tecnologia. Porque Data Science é um programador, um desenvolvedor, estatística, é um cara que tem que conhecer de sistema. Então você falar com ele que tem que entregar para amanhã, ele quer entregar o melhor algoritmo. Ele não quer entregar o resultado amanhã. Não importa que tem uma... Acho que para mim é essa a diferença. Assim. Quando você vem do desenvolvimento, você está lá para fazer o negócio sem erro, né, testável, escalável, sistema que roda e tal. Quando você está no Data Science, é meio que no meio ali. Você quer compartilhar alguma experiência? Eu acho que é o fato de você vir de comunicação e falar com uma pessoa totalmente diferente do que você está no dia a dia, né? Como lidar com as questões que essas pessoas têm em relação à sua liderança, enfim. Esse infográfico, para mim, ele ajuda porque
eles colocam em 4 grandes buckets o que são os skills de um cara de data science. A gente está muito habituado a trabalhar com pessoas que têm esses skill sets, né? Que é pessoas de comunicação, extremamente visuais. Só que a gente tem que entender que essas pessoas elas têm uma bagagem matemática e estatística absurda, que faz com que quando eles falem de comunicação não seja com a mesma fluidez. Enquanto a gente está vendo um Leonardo da Vinci, um Picasso, os caras estão num livro sobre como desenvolver o que é aqui quadrado, a parte de domínio e de soft skills. A gente tem uma parte, às vezes, vendedora, de comunicação, de interlocução, não é o que esses caras desenvolvem. E a parte, principalmente, de programação, database, que é uma coisa que para muitos aqui é nova. Esses caras, assim, eles são pessoas que o dia a dia deles, para eles conseguirem tirar o máximo dessa parte de matemática e estatística, eles já sabem que um VBA, um Excel com uma pivot table não é o que vai resolver. Então eles já têm alguns princípios de inteligência artificial, machine learning, coisas do tipo. Então eles são pessoas extremamente versáteis, que eles têm uma intersecção de matemática, estatística, ciência da computação, comunicação e negócios. Então é o que você estava comentando, o cara ele quer entender o que você vai entregar, ele vai entregar o algoritmo e ele quer conversar no negócio. Uma das piores coisas que você pode fazer com um cara de data science é você achar que ele é um cara de data science que ele não entende de negócios. Porque daí o cara ele já sente que de um time técnico que não faz parte do time, você tira muito pouco do potencial dele. Depois, se quiser, eu vou compartilhar a apresentação também para quem estiver tirando fotos dos slides, tá? E por que dentro da AB InBev, e eu especificamente, eu valorizava muito as pessoas de data science, principalmente dentro da minha posição como Product Owner do Empório da Cerveja. Porque a gente, dentro da Ambev, a gente divide o marketing numa tríade de arte, ciência e disciplina. A gente acha que ao a gente conseguir ter um bom balanço dessas 3 disciplinas, você vai conseguir maximizar os seus resultados e tirar o máximo do potencial das pessoas. E o que é interessante é que a gente trabalha com muitos profissionais de comunicação que são extremamente criativos, por assim dizer, trabalham muito com o lado direito do cérebro, mas quando você pergunta para ele, você chega na página 3 do entendimento de dados, do quanto que o cara está tomando decisões com uma sustentação técnica, o cara dá uma travada. E daí tem essa famosa frase do John Wanamaker, que tem mais de 60 anos, que é, eu sei que eu jogo 50% do meu dinheiro de marketing fora, só não sei qual 50%. Essa é uma das frases que faz o cara de data science não dormir, porque enquanto ele não achar qual é o 50% que ele está jogando fora, o cara não vai dormir. Então ele é uma pessoa que, assim, quando eu estava desenvolvendo o produto Empório da Cerveja, os caras de data science, muitas vezes, eles eram meus aliados mais do que as pessoas de comunicação do time, os caras de design, os caras de mídia, porque eles eram os caras que me faziam provocações que às vezes eu não tinha. Então, são grandes aliados no momento de que você está desenvolvendo um produto. E eu acho que essa parte de background acadêmico, de entender a importância da estatística, da matemática e de princípios de programação, é algo que as próprias faculdades de comunicação estão começando a se ligar, né? Então eu aproveitei que eu cheguei hoje de manhã, fui almoçar lá na SPM para dar aquela provocada na galera, de falar, tava preparando a aula lá, percebi que vocês botaram introdução à programação no 3º semestre, legal, o que vocês estão pensando? Porque é isso que eu sinto falta. Então acho que assim, é super importante também vocês disseminarem o que vocês sentem falta do que vocês veem hoje com as faculdades. Assim, o ponto a gente é de uma geração, pelo menos eu sou, de uma geração que a faculdade não me preparou para esse mundo que eu vivo hoje de comunicação digital, de data science, de programação e tudo mais. Você pode ser o cara que fica falando, não, é a era da disrupção, fudeu, briga para o modelo tradicional se manter, ou o cara veste a sandália da humildade, corre atrás e provoca as faculdades para não deixarem isso acontecer com as pessoas, porque vamos pensar nos 3 desafios que eu falei para vocês, né? Botar o processo de uma maneira que os outros possam tocar, montar um sucessor, preparar um sucessor e deixar um legado. Se os nossos sucessores não vierem melhor preparados do que a gente, vai se perpetuar isso. E, cara, é sinistro como o nível do mercado muitas vezes é baixo. Então a gente precisa fazer essas provocações para a faculdade para justamente, cabe a gente ser esse agente de mudança e preparar. Eu acho que vocês estando aqui numa quarta-feira à noite, vocês já se posicionam como pessoas diferenciadas. E eu estava falando isso com o Di, eu não tive a oportunidade de ter um curso desse quando eu estava aqui.
Então essa daqui é a minha meia dúzia de conhecimento do que eu poderia falar para vocês de aprender. Cara, leiam muito. Leiam muito. Vocês vão ler muita coisa ruim, que no terceiro capítulo você já começa a pegar, cara, que aquele livro está tentando vender a empresa do cara, ou está tentando vender uma ferramenta específica. Mas uma outra coisa que eu acho bacana é a gente tem um hábito de leitura, às vezes, que é a leitura de uma narrativa linear, que você acha que você tem que ler todos os capítulos para entender a história, e quando você está tentando pegar conhecimento técnico, às vezes você precisa de um capítulo do livro, não precisa ler tudo, né? Então, aqui alguns livros sobre teste, de como testar coisas diferentes. A outra coisa, assim, façam cursos, peguem coisas que vocês querem se especializar, existem cursos disponíveis no Coursera, IDEX e tudo mais. Então, eu estava falando com o Di, quando eu estava gerenciando esse time do Empório, eu senti uma dificuldade imensa de aprender mais sobre método de gestão. E se fala muito sobre Agile. Cara, eu sou de um cara de uma formação Ambev, Green Belt, Black Belt, PDCA e tudo mais, e cara, eu não sabia o que era essa porra da Agile. Fui fazer no Coursera, um curso da Faculdade de Virgínia sobre gerenciamento de times Agile. Então, procurem os cursos que vocês querem, que tem muita coisa legal pra vocês irem dando uma carpinada e super barato. Super barato do ponto de, tipo, cara, não tô gostando do curso, abandona, não precisa fazer o curso até o final. A outra coisa, e daí, ao preparar o material, eu bati muito papo com a galera de Data Science do meu time anterior, para ver o que eles gostavam do meu método de gestão, que eles achavam que eu tinha que passar isso para vocês, para facilitar a vida de futuros Data Science que vocês vão trabalhar. E uma das outras coisas que eles falaram assim, cara, é legal, você tem que ler, você tem que fazer curso e tudo mais, mas uma vez que você está se aprofundando num tema, você tem que começar a participar das discussões. Então, quando você faz um curso, dentro do próprio curso você já tem os fóruns de discussão das pessoas que também estão fazendo aquele curso. Mas, cara, se você está sentindo que você tem um mínimo domínio sobre aquele tema e você quer se desafiar mais, programador é muito autodidata. Então, o jeito que esses caras fazem é assim, eles não ficam esperando sair um livro, sair um curso. Eles entram no fórum de discussão, jogam o problema que eles estão e deixam o couro comer solto. Então, comecem a se aproveitar disso. E a outra coisa é, encontrem os Yodas que vocês têm, encontrem seus gurus, encontrem aquelas pessoas que vocês vão se abraçar, que o cara, alguns vão te recomendar livro, outros vão te recomendar cursos, outras pessoas vão, na prática, dividir o que eles vivenciaram. Na sexta-feira agora eu vou almoçar com um moleque que é o meu guru, um moleque de 24 anos, já abriu 4 startups, e cara, é um moleque genial, e é um moleque que eu vou lá com ele pra falar, cara, tô lendo esse livro, vi isso, o que você acha? E ele é o cara que ele zero lê os livros, mas ele é um cara que ele vive isso, ele é um cara de formação de programação, ele abandonou a faculdade na metade, porque, cara, recomendaram pra ele que ele estava conseguindo se dar tão bem com os business que ele estava montando que o acadêmico naquela época não ia ser tão diferencial. Ele é um cara que ele é zero do acadêmico, mas ele é um moleque de 24 anos que tem um time de 16 pessoas numa startup que já está valendo 12 milhões de reais. Então, assim, esse moleque, quando ele tinha 14 anos, pra vocês terem uma noção, ele criou um jogo de Pokémon que foi derrubado pela Nintendo por questão de direitos autorais, e na cabeça dele ele não estava fazendo nada errado, porque com 14 anos ele não sabia o que era direitos autorais. Mas assim, o ponto é, encontrem essas pessoas que vocês fazem uma reunião ou alguma coisa e mantenham na sua agenda essa disciplina de se manter conversando com essas pessoas para falar o que vocês estão fazendo, porque essas pessoas vão também provocar vocês a coisas novas para estudar, coisas que eles estão vendo e coisas de liderança que eles tentam aplicar e que às vezes dá certo no livro, mas dá zero certo na vida real. E o ponto é, vocês têm que aprender. Não existe mais não, eu vou ter uma pessoa no time que vai fazer isso pra mim. Então assim, esse aqui é um slide de uma apresentação do Think do Google do ano passado, onde o Evan Nash é um dos caras que foi uma das primeiras levas do Google, a posição dele é ser evangelista, ele é evangelista do Google. E ele apresentou isso aqui, ele estava fazendo uma apresentação de como que dados iam reformular a indústria da comunicação. Ele fala que hoje a gente, do nosso 100% do tempo, quando a gente precisa fazer uma análise de alguma coisa, a gente gasta 50% do tempo coletando os dados, 40% do tempo montando os reports e 10% do tempo analisando. Com inteligência artificial e machine learning, a gente vai conseguir gastar só 10% coletando dado, 10% montando esses reports, porque eles vão estar extremamente automatizados, e daí você vai ter 30% do tempo para analisar e 50% do tempo livre para você começar a montar coisas novas. Enquanto a gente continuar fazendo as coisas de uma maneira extremamente manual, tabela dinâmica no Excel e tal, cara, dá pra fazer? Dá.
Você vai estar com 100% do seu tempo atolado, fazendo e não